ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, imagina você diante da seguinte situação, caminhando pela rua, voltando do seu trabalho, e aí encontra um pacote de dinheiro com uma quantidade relevantemente alta. Visivelmente é possível identificar que é um valor alto, em dinheiro vivo, em espécie. Você pega aquele pacote de dinheiro e segue sua caminhada. Um pouco mais adiante, você encontra 3 pessoas desesperadas procurando por algo. Qual é a sua atitude? Segue adiante ou pergunta o que eles estão procurando? Não responda ainda. Vamos para a segunda situação. Você está na fila do supermercado e percebe que o pai e a mãe que estão à sua frente colocam uma garrafa de bebida alcoólica na mochila de uma criança que está na fila também. Qual que é a sua atitude? Chama a segurança do supermercado? Conversa com os pais? Peraí, essa é a segunda. Vamos para a terceira pergunta. Imagina você observando o atendimento em um posto de saúde. Você chega e observa que várias pessoas aguardam pelo atendimento. Entretanto, existe uma pessoa deitada num veículo, no pátio, toda de branco, dando a entender que aquele é o médico que seria o plantonista. Qual que é a sua atitude diante disso? Acorda aquela pessoa, deixa ele dormindo, chama a imprensa, enfim, diante dessas 3 situações, nós somos levados a pensar a respeito do que é a nossa ética. Se somos ou não éticos, se somos ou não cidadãos. Porque diante dessas 3 situações, não cabe a apatia. Não cabe você passar por elas invisível, como se nada tivesse acontecendo. São situações que chamam a nossa atenção, ressaltam aos olhos, saltam aos olhos e agride o comportamento humano. Diante disso, diante desses 3 questionamentos, nós abrimos o nosso bate-papo de hoje, que fala sobre comportamento e ética profissional. Meu nome é Ovidio da Conceição Batista Júnior, meu e-mail ovidiobatistajunior@gmail.com. É o nosso caminho mais rápido para trocar informações. Aliás, uma curiosidade. Vocês sabiam que há 20 anos atrás, pouco utilizava-se do telefone celular. Hoje, na verdade, utilizava-se muito o telefone celular residencial e quase ninguém tinha o celular. Hoje, esse papel foi invertido. Poucas pessoas têm telefone fixo e a maioria utilizam o quê? Telefone celular. Então, o aparelho que Graham Bell inventou há um tempo atrás foi modernizado, foi sofisticado e ganhou cara nova. Em vez de você estar utilizando telefone fixo, você é localizado onde? Em qualquer lugar pelo seu telefone celular. Isso é só uma curiosidade. E saber que o telefone celular vai substituir a reunião que você tem diariamente? Através de alguns aplicativos que você tem no dia a dia, você verifica que as pessoas estão comunicando muito mais pelo WhatsApp, que é um aplicativo gratuito, do que por mensagens ou até mesmo por e-mail. Nós evoluímos a nossa comunicação da carta para o e-mail e agora estamos no WhatsApp. O que isso tem a ver com comportamento organizacional ou comportamento e ética? Tem a ver que nós utilizamos essa ferramenta de maneira desmedida. Isso acaba utilizando nosso tempo muito mais do que nós podemos imaginar. Paralelo ao comportamento e ética, nós temos aqui algumas situações que nós recomendamos que você não faça no seu dia a dia. Entre elas é acobertar a mentira de um colega para chegar atrasado. O colega liga para você falando: olha, se o chefe chegar, avisa que eu estou atrasado. Qual que é a sua atitude? Você mente? Você defende o colega? Ou você simplesmente nega a informação? Olha, não sei o que aconteceu, não sei se ele vai chegar atrasado. Segunda situação, não minta para proteger o seu chefe e seu emprego. Nós sabemos que o mundo corporativo ele é muito amplo e ele é muito perspicaz, ele é muito detalhista. Então qualquer atitude que você tenha que contrapõe o bom senso, contrapõe o comportamento dentro da organização, em determinado momento aquilo vai virar contra você. Terceira dica, faça sempre algo mais. Quando lhe pedem um relatório, quantas pessoas se matricularam em uma determinada escola,
você pode simplesmente ir lá na secretaria, ir até a secretaria, solicitar quantas matrículas foram realizadas e obter informação pronta. Exemplo, 90, vamos colocar 100 alunos. Pronto, está feito o seu relatório, correto? Não. Você pode colocar sexo, idade, etnia, altura. São várias as informações que você pode solicitar em uma ficha de cadastro e essas informações podem gerar o quê? Estatísticas para você utilizar na escola. Ou seja, se o seu superior pedir uma informação, procure trabalhar nela da maneira mais ampla possível. E a última dica é: não fique disponível somente para a empresa. Nós sabemos muito bem que a atividade física hoje é um fator preponderante para a saúde de qualquer brasileiro. E aí, se você não tiver um tempo, se você não tirar um tempo para uma atividade física, tanto para sua família, junto com a sua família, o individual, quem é solteiro, você não vai corresponder profissionalmente. Vai chegar um momento em que o seu corpo não vai reagir mais ao que as suas expectativas. E aí, essa máquina chamada corpo humano fica o quê? Fica à mercê do excesso de trabalho, do excesso de cobrança, tanto do mundo corporativo como a cobrança individual. Nós nos cobramos muito mais que outras pessoas. E é por isso que não fique somente à disposição da empresa. Tire um tempo para você, tire um tempo para a sua família, faça a leitura de um livro, vá ao cinema, vá para uma praça, faça uma caminhada, enfim, não se dedique somente ao trabalho. A família também precisa de você em todos os momentos. E voltando ao nosso bate-papo sobre comportamento e ética, nós temos que entender o seguinte: ética, ela não é lei. Não podemos dizer que ter ética está na lei. Mas ética, ela ajuda na consolidação, na construção das leis de alguns países. O que é ético no Brasil pode não ser em outros países, e vice-versa. E antes disso, eu lanço outra pergunta para você. Nós, brasileiros, somos um povo ético? Essa eu não vou responder. Vocês vão responder em sala, vai ser um bate-papo com o seu professor, com o seu tutor. Mas fica para pensar, discuta com a sua família. Nós tivemos exemplos recentes de que o povo brasileiro tem sim uma boa conduta ética. E aí eu queria que vocês lembrassem desses exemplos com a sua família. Quando nós falamos de ética, nós já falamos que ela não deve ser confundida o quê? Com as leis. Ela serve de base para a criação das leis. Ter ética, gente, é ter vergonha na cara. Se você sabe que aquela conduta não está adequada para aquele momento, cabe a você tomar a decisão de fazer a coisa certa. A sua conduta vai fazer com que você chegue em sua casa, coloque sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Ou não. Quando nós falamos de ética também, ela é a normatização de conduta e coloca limite nas ações e nos segmentos. Um exemplo, eu sei muito bem que eu não posso trafegar na contramão. Isso foi normatizado? Foi. Aonde? Conselho de Trânsito. Mas se não tiver ninguém olhando, posso ir pela contramão? Pode. A sua ação vai ter uma reação. Se tiver um caminhão, uma carreta na contramão, ou que estará na via correta, e você invadir a contramão, é a sua decisão. Posso beber e dirigir? Não, não posso. Mas eu vou tomar só uma latinha. É ético? Tomar uma latinha é. E assumir o volante depois disso? Não, não é. Por quê? Porque a lei de trânsito fala tolerância zero. Ou seja, não pode ter nível algum de álcool no seu sangue para você dirigir. É a sua atitude. Se você tem vergonha na cara, você vai agir com ética. Respeito ao próximo e agente regulador social. Quando nós falamos isso, nós colocamos já fazendo um link com quem? Com a cidadania. Respeito ao próximo tem muito a ver com cidadania. Quando nós falamos em cidadania, dentro de serviço público, serviço privado, setores públicos e privados, nós estamos falando do ideal de atendimento que todo governante sonha. Qual que é o sonho deles? De que as estatísticas sejam perfeitas. Que estatísticas? O índice de desenvolvimento de qualquer sociedade, educação, pavimentação, segurança pública, tudo isso, saúde, educação, é a trilogia, o tripé que rege qualquer campanha política, mas que também mantém qualquer sociedade de pé. Então, quando você acredita que ser cidadão é ter ética, ótimo. E se você passa esse exemplo para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus irmãos, melhor ainda. Porque a primeira escola é dentro de casa.
Eu acho que nós temos que dar o quê? A nossa referência. Então, quando nós falamos de cidadania, é a promoção da melhoria dos serviços, é a promoção de atendimento, é a promoção do quê? De qualidade de vida para todas as pessoas, é a redução de índice de criminalidade, é a redução de índice de marginalidade, é o aumento do desenvolvimento educacional. Quando nós falamos de cidadania, nós falamos em escolas melhores estruturadas, hospitais, creches com vagas, atendimento ao público de qualidade. Isso é cidadania? É cidadania, sim. Pode ser exercida por quem? Por todos nós. Não há como classificar alguém, escolher alguém para que ele exerça a cidadania. Todos nós somos cidadãos. Então, nós temos o quê? Responsabilidade. Quando falamos de cidadania, e principalmente no setor público, há uma imagem que as pessoas fazem do servidor público. Que imagem é essa? Eles fazem a imagem de que o servidor público é aquela pessoa que não tem vínculo com ninguém. É uma pessoa que está ali matando o tempo. Isso não é bem verdade. Mas nós vamos chegar do servidor público daqui a pouco. Porque quando nós falamos de cidadania, nós falamos em direitos civis. Direitos e deveres. O primeiro direito que nós temos, e está na Constituição, é de que todos nós somos iguais perante a lei. E não há necessidade de julgamento diferenciado. Vocês aí na sala de aula, os professores, o pessoal que trabalha na secretaria, o pessoal de outras funções, todos nós somos iguais perante a lei. Então, a todos é o quê? Orientado a um julgamento adequado em qualquer situação. E esse igual perante a lei, perante a sociedade, estará de acordo com o quê? Com o que nós somos em termos de cidadania. Se somos todos iguais, o atendimento tem que ser igual para todo mundo. Ok? Segunda informação a respeito do quê? Da Constituição, que fala que se eu sou igual perante a todo mundo, eu tenho direito a quê? A privacidade. Essa privacidade, ela extrapola a minha profissão. Não importa se eu sou jogador, se eu sou político, se eu sou ator, enfim. Qualquer que seja a profissão, se eu sou autônomo, todo mundo tem direito a quê? A privacidade. Isso está na lei. É um direito que o cidadão tem. E se ele tem direito, toda vez que ele for violado, alguém vai ser punido. O fato de você colocar, e aí tem um detalhe, você opta por colocar uma fotografia nas redes sociais, você tomou aquela decisão. Você compartilha, você permite o acesso a quem você quiser. Agora, se alguém fotografa você ou algum familiar em uma situação que não foi prevista, por exemplo, você está fazendo um churrasco no quintal da sua casa e alguém consegue tirar uma fotografia e coloca aquilo na rede social. Isso é invasão de privacidade e é previsto punição pela lei. Ok? Ainda está também na Constituição que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Dentro do município, como que você conhece isso daí? PROCON. Essa lei aqui, essa defesa do consumidor é vista como o quê? O PROCON em cada município. O PROCON tem a seguinte função, de defender o consumidor, de colocar também em debate situações contraditórias. Por exemplo, o Ovidio acredita que ele foi lesado pela farmácia. A farmácia fala que não, a informação estava divulgada. Mas o Ovidio acha que ele foi lesado e que ele tem que ser ressarcido. A farmácia vai lá e prova documentalmente que a informação foi exposta. Então, o PROCON faz o quê? Como se ele fosse um mediador de decisões, de ações. Então, ele não chega acusando ou julgando uma empresa. Ele faz o quê? A mediação entre as partes para que o ponto comum aconteça entre ambos. Ok? Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O que é isso? Eu trabalho, você trabalha. Digamos que nós estamos trabalhando como autônomos. E chega alguém desconhecido e fala, olha, você não pode mais trabalhar como autônomo. Mas por quê? Onde que está embasado isso? Por que você pode determinar se eu trabalho ou não? Se não for em virtude da lei, ou seja, um oficial de justiça chegar com um documento falando, olha, a partir deste momento você está proibido de exercer essa atividade em função de não estar inscrito, aí sim é o quê? Em virtude da lei.
Então, diante de uma lei, eu fui notificado, terei um prazo para fazer o quê? Essa correção, essa adequação, e caso eu não faça essa adequação, e aí sim, vou ter que deixar a atividade. Mas, pelo contrário, ninguém é obrigado a deixar de fazer o que faz. É previsto também que o lar é um ambiente inviolável. O que significa isso? O cadeado ali mostra o quê? Que a sua casa é o seu bem maior, é o seu porto seguro. E ninguém tem direito de invadir o domicílio de ninguém para qualquer que seja a ação. Mas, Ovidio, peraí. E quando a polícia invade uma casa para procurar um suspeito? Opa, há um crime, ocorreu um crime e está tendo o quê? Uma perseguição. É uma situação. Segunda situação, está acontecendo um incêndio e a pessoa que está ali dentro não consegue sair. O que vai acontecer? As pessoas que estão do lado de fora estão em condições físicas, psicológicas, mentais de tirar aquela pessoa de dentro da casa. Há a necessidade de invasão, sim. Por quê? Porque é um bem maior que está ali, a vida. Prestação de socorro. No caso, chamou a ambulância, não consegue. Também aplica-se esse mesmo caso. E, salvo exceções, e também caso de mandado oficial. Se a polícia tiver um mandado oficial, ela vai chegar, vai mostrar para o dono da casa, vai falar, olha, nós vamos entrar na sua casa e vai falar quais são os motivos. São nessas situações. Agora, um vizinho entrar na casa do outro aleatoriamente para fazer justiça, está previsto em lei que isso não pode acontecer. Aí outro detalhe. Quando nós falamos de ações judiciais, existe um momento que o oficial de justiça pode chegar até a sua casa. Normalmente até o entardecer. Após o momento de descanso do colaborador, do cidadão, isso não pode mais acontecer. Ok? Acesso à informação. Todo mundo tem acesso à informação. Existe um portal chamado Transparência, que ali estão o quê? Todas as informações, principalmente do meio político. Ou seja, tudo que é feito em prol da sua cidade está aqui no portal Transparência. Ele tem o papel fundamental de divulgar informações a respeito de emendas parlamentares, projetos voltados para o seu município. Então, se você quiser saber alguma informação a respeito, acesse o portal Transparência, que está tudo lá. Inclusive, alguns jornais vincularam matéria hoje falando do Mato Grosso do Sul, quanto à transparência dos processos que não estão visíveis nesse site. Racismo é crime previsto em lei. Em qualquer natureza, em qualquer dimensão, é um crime. E esse crime ele pode ser combatido diariamente. Na primeira escola, como eu disse, dentro de casa, nas escolas, nos locais de trabalho, porque nós permitimos no dia a dia algumas brincadeiras que dão entonação racistas. Mas nós não podemos permitir mais que isso aconteça. Nós temos que evitar esse tipo de comportamento. Eticamente falando, não é um comportamento adequado, porque os exemplos, eles instruem muito mais do que os conselhos. Então, se você dá um conselho para o seu filho, filho, não faça esse tipo de piada, e aí você 2 minutos depois vai lá e faz esse tipo de piada, o que você acha que seu filho absorveu mais? O conselho que você deu ou o exemplo? Os exemplos, muito mais do que os conselhos, educam as crianças. Então, utiliza do quê? Do bom senso para não utilizar o racismo, que nós sabemos que é um crime. Escravidão é um crime? Mas existe ainda? Existe. Trabalho escravo. O que é o trabalho escravo moderno? É o mesmo de muitos anos atrás, desde a Revolução Industrial. São aquelas pessoas que são obrigadas a ficar no local de trabalho por horas e horas e horas, muitas vezes sem salários. E aí, qual que é a consequência disso? Bom, gente, nós temos colaboradores, no caso, escravos. Não podemos chamar de colaborador, porque colaborador, ele tem a liberdade para ir embora para a casa dele e voltar no dia seguinte. Nós temos escravos que estão ali realizando um serviço, mas de maneira o quê? Irregular. Se isso está acontecendo, um direito está sendo violado. Qual direito? O direito à liberdade. Ok? Já finalizando, nós temos também a informação de que todo mundo pode se reunir em sua casa para qualquer finalidade, desde que essa finalidade não seja paramilitar. Um exemplo, o bairro onde eu moro está tendo muito furto de bicicletas. Eu não posso reunir na minha casa meus amigos, os vizinhos, juntar um grupo armado para evitar esse tipo de furto.
Essa decisão cabe a quem? Cabe à polícia. Civil, militar, federal, enfim. Eles são os responsáveis por isso. Agora, para outra finalidade, você pode reunir, todo mundo tem liberdade para fazer o quê? Reuniões e associações dentro do seu lar. Encerrando, nós temos aqui uma charge que fala que, mesmo que o indivíduo esteja preso, ele tem que estar em uma cadeia adequada. A questão, aqui a pergunta entre as centenas de presidiários é: nós estamos aqui por quê? Um deles pergunta, o outro responde, porque descumprimos a lei. E aí um terceiro fala, quem nos deixa nessas condições também não está descumprindo a lei? Ou seja, quem deixa a cadeia superlotada não está descumprindo a lei? E aí ele encerra, por que eles não estão aqui? Então, aqui nós falamos o quê? De direitos e deveres do cidadão, de cidadania. Quando nós falamos disso daqui, que é o quê? O que torna uma sociedade, no caso a sociedade brasileira, mais justa, mais adequada, nós passamos por uma outra etapa da nossa vida, da nossa sociedade. Que etapa é essa? Nós falamos agora de uma importante peça na nossa vida, que é o servidor público. As pessoas acreditam que podem chegar nas escolas, podem chegar nos postos de saúde, podem chegar nas delegacias, hospitais, em qualquer órgão público e exigir o seu direito de maneira agressiva. Um exemplo, demora o atendimento, qual que é a primeira medida? Vamos quebrar tudo. Lembrando que uma vez que você acaba com o patrimônio público, além de ser um processo, que você responde por um processo, além do que nós é que pagamos por aquilo ali. Quebrou uma cadeira? Todo mundo paga imposto, todo mundo vai pagar aquela cadeira. Quebrou a escola inteira? Todo mundo vai pagar pela escola inteira. Além do que? De ter destruído o patrimônio educacional de uma região. Ok? Quando nós falamos do Código de Ética do Servidor Público, nós temos que lembrar o seguinte: essa imagem que as pessoas estão acostumadas a pré-julgar o servidor público, ela não é real. Assim como não é real eu falar que todos os jogadores ganham bem no Brasil. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos do servidor público, dentro do Código de Ética dele está o seguinte: que ele deve exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo e à função. Ou seja, se eu estou em sala de aula, eu preciso exercer o quê? Com dedicação a minha profissão do quê? A minha função do quê? De professor. Eu não posso estar ali simplesmente cumprindo o quê? Um personagem. Não posso estar atuando como personagem. Se eu estou em sala de aula, é corpo e alma. E nós sabemos que sala de aula é algo que, quando você tem corpo e alma, é algo que vicia, é algo contagiante, é um desafio diário em busca do quê? Em busca de informações para os alunos. Manter a conduta compatível com a moralidade pública. Opa! Moralidade pública nos remete a quem? A ética. Ou seja, o comportamento dele é visto dentro do ambiente de trabalho, mas também é observado fora. Uma curiosidade, vocês já viram em algum momento algum bombeiro, algum policial militar fardado em um bar consumindo bebida alcoólica ou comprando bebida alcoólica? Não. Por quê? Porque o Código de Ética pede que, nestas ocasiões, ele deve estar o quê? Descaracterizado e folga. Ou seja, mesmo que ele estiver indo para a casa dele, ele não vai parar fardado e vai comprar bebida alcoólica, porque ele sabe que vai contra os princípios, o regimento interno do departamento dele. Por isso que você nunca vai observar essa informação. Agora, e quando eu saio da empresa e com uniforme, paro num bar e começo a beber? Está errado? Também está errado, porque você ainda está vestindo a camisa da empresa. Então o ideal é que, se você já vai sair dali para um happy hour, troca de camisa. Porque dessa forma ninguém vai identificar que você é o fulano de tal empresa que está no bar bebendo. Você é apenas um cidadão exercendo seu direito de lazer. Atender com presteza ao público em geral. Quando nós falamos que atender com presteza é dar uma informação de qualidade para as pessoas. Muitas vezes um atendimento não é feito adequadamente porque as informações não foram passadas de maneira transparente. Isso pode ser evitado?
Pode. De que maneira? Se preparando melhor para o dia a dia. Se você sai de casa preparado para trabalhar, dificilmente algo vai lhe tirar a sua concentração. Quando você sai de casa preparado para ter um dia bom, pode acontecer vários momentos no seu dia a dia que você não vai se deixar abalar, você consegue trabalhar melhor, você consegue gerar informações melhores. Mas isso por quê? Lembra lá no quarto slide? O que nós falamos? Não dedique tempo somente para a empresa. Se você dedica um tempo a você, claro, você está relaxado. E aí você consegue fazer o quê? Um atendimento melhor, um trabalho melhor. Zelar pela economia material, pela economia de material e pela conservação do patrimônio público. É muito comum as pessoas acreditarem que, já que é público, vamos gastar. Exemplo claro, quando você chega num ambiente que tem papel para enxugar as mãos. As pessoas têm o hábito de falar, bom, lá está a informação de que 2 folhas resolvem o seu problema, ou seja, enxuga a sua mão. Não, 2 vai ser o suficiente, vou tirar 20. Agora eu pergunto, se fosse na sua casa, você tiraria 20? Ou você tiraria uma tentando economizar o máximo? A tendência é que as pessoas em casa tenham um hábito. Fora, não, pode deixar rolar que não é assim não. Não pode deixar rolar porque sai do nosso bolso novamente. Então, se você chega na escola acreditando que todo o papel está ali somente para você, está errado. Outras pessoas dependem daquilo ali. Quando nós falamos de patrimônio físico, cadeiras. Só eu que sento aqui, então posso quebrar, posso deitar? Não. Mantenha a postura correta, porque aquele bem é um bem coletivo, é de uso coletivo. Todas as pessoas utilizarão esse bem em qualquer momento. Então, você tem que zelar. Não só você enquanto usuário, mas o funcionário público também tem que fazer esse zelo. Por quê? Porque os órgãos não têm verba o tempo inteiro para fazer reposições. Por isso a necessidade do quê? Da conservação. Ser assíduo e pontual no serviço. Tanto no setor público como no setor privado, tem pessoas que não conseguem manter um vínculo com o nosso amigo relógio. Existem várias ferramentas hoje para você controlar o tempo. Você tem o tablet, tem seu celular, tem o relógio de pulso, tem o relógio de parede, tem o relógio... Gente, e aí o que acontece? Mesmo assim, nos 2 segmentos, público e privado, a assiduidade até que acontece, mas a pontualidade é algo que o brasileiro precisa ter um pouco mais de hábito. Essa história de que, vou chegar um pouquinho depois para chegar no começo, está errado. Vou começar mais tarde um pouquinho porque ninguém chega, está errado. Imagina você diante da seguinte situação. Você vai ganhar 5 milhões de reais. Desde que você chegue na hora. Você vai esperar um pouquinho mais ou vai chegar com antecedência? É claro, todo mundo vai chegar com 2 horas de antecedência, até para não ter imprevisto nenhum. Agora, quando você fala que vai para o seu trabalho, dá tempo, 5 minutinhos a mais. Cuidado. Esse atraso pode não ser produtivo no futuro. E aqui nós temos 2 situações em que colocam o colaborador do setor público numa situação complicada. Ele não pode, em hipótese alguma, receber presentes, promessas de presentes, vantagens em função da função que ele ocupa. Algumas situações, em alguns casos, as pessoas tiram proveito? Tiram. Ele não pode fazer isso. Utilizar o bem público em benefício próprio. Vou fazer um churrasco. Beleza, posso pegar o caminhão da empresa, caminhão não, vamos colocar a caminhonete da empresa, vamos colocar de uma secretaria de saúde, ou da secretaria municipal, estadual, enfim, qualquer órgão desse, para fazer as compras. E mais, vou levar o pessoal da escola na segunda-feira para fazer a limpeza do meu imóvel. Isso não pode, está incorreto. Isso não é ético e prevê dentro do Código de Conduta do Servidor Público. É claro, eu coloquei aqui apenas algumas situações. Esse Código de Conduta do Servidor Público, ele é amplo, ele é vasto, tem muitas informações. E aí tem um detalhe, existem punições para o servidor público que acha que essa é a postura correta. Para aquele que acha que entrar no serviço público vai ser assim, leva o engano. Não vai não. Hoje a cobrança é muito maior. O servidor público hoje tem que ser o quê? Muito mais produtivo. E aí, migrando, avançando com o nosso bate-papo, nós entramos na seara profissional.
ou seja, empresas públicas e privadas e principalmente na conduta dessas pessoas dentro dessas instituições. E aqui entra a informação a respeito de jogadores, que nós falamos anteriormente. Generalizar uma classe apenas por uma minoria não é adequado. Então falar que todos os jogadores ganham bem no Brasil é mentira. Nós sabemos que em Mato Grosso do Sul a realidade é totalmente diferente de outros estados. Totalmente diferente? Não é igual. Em todos os estados você vai encontrar jogadores que têm uma vida profissional fora dos campos. Eles não se dedicam somente a isso. E aí, respondendo à pergunta que nós fizemos anteriormente, o povo brasileiro é um povo ético? Sim, é um povo ético. A minoria comete infrações. E essa minoria não pode ser o quê? A imagem do Brasil. Durante a Copa agora nós vimos vários casos em que brasileiros devolveram mochilas com dinheiro, envelopes com ingressos. Isso demonstra o quê? A nossa cidadania. Ok? E o que acontece com esses 10% que não são éticos? Eles viram notícias. Não há um órgão que fica procurando as empresas que são éticas ou não. As pessoas, as empresas, as mídias de comunicação, as mídias, claro, de comunicação, elas recaem no colo delas as empresas que não são éticas. Em algum momento elas vão ser flagradas. E aí? Bom, e aí virou notícia. Quem é ético não está na mídia. Se está na mídia, é por uma ação social, por uma ação de cidadania. Agora, por fazer as coisas corretas, ninguém vira notícia. A não ser quando acontece, teve um recorde de faturamento, etc. e tal. Agora, quando a pessoa não tem a conduta dela adequada, aí pode ter certeza, vai virar notícia. E essa informação também, ela vem do encontro com o que o Max Geringer trouxe numa pesquisa dele, a respeito de que 90% dos empresários em algumas empresas, ele selecionou um grupo de empresas, fez uma pesquisa a respeito da conduta dessas empresas e principalmente dos seus diretores, sem que eles soubessem qual era o motivo da pesquisa. O resultado foi de que 90% das pessoas, dos empresários, são éticos. E aí, respondendo ao questionamento, qual a chance de uma pessoa ética ter sucesso na vida profissional? Muito mais que 90%. Porque moralmente você vai estar tranquilo com as suas atitudes. A disputa no mercado profissional ela é constante. Ela é muitas vezes desleal. Ela é uma briga forte, ferrenha, é uma disputa que mexe com os nervos, mexe com o nosso psicológico. É diferente de um UFC, que a pessoa entra, pum, bate, acabou, esse é o vencedor. Não. Ela exige de você o quê? Dedicação, ela exige o quê? Tempo. E aí você precisa estar o quê? Preparado para essa disputa. Mas asseguro, se você for ético, você vai ter sucesso. Dificilmente alguém vai procurar algo para o quê? Para corromper com a sua conduta. Segunda situação, para falar a respeito de comportamento e de ética, nós temos a situação do Alfredo. Um nome hipotético. O Alfredo tem 32 anos e está desempregado. Só que ele vem prestando concursos há anos. E aí, paralelo à busca dele pelos concursos, ele começou a entregar alguns currículos. Em uma dessas entregas, ele foi chamado para o processo seletivo. Foi aprovado e foi convidado para as etapas finais. Opa, beleza, entrevista, etc. e tal. Alfredo, a vaga é sua. No final de semana saiu o resultado do concurso que o Alfredo havia prestado. E o resultado? A aprovação. Bom, agora o Alfredo está diante de duas situações. Primeira situação, ele foi aprovado na empresa a qual ele entregou o currículo. Ótimo, perfeito, que sorte. Segunda situação, ele foi aprovado em um concurso público. Porém, a chamada acontece somente dentro de 6 meses. O que o Alfredo pode fazer nessa situação? O que é ético ou não para o nosso amigo Alfredo diante dessa situação? Vamos às seguintes hipóteses que podem acontecer. Primeiro, ele pode ficar na moita, não falar nada para conseguir um emprego. Já está lá dentro, acabou. Se ele fizer isso, ele vai estar sendo antiético, sim ou não? Bom, por que ele estaria sendo antiético? Porque ele já sabe que dali a 6 meses
ele pode sair. Se ele jogar aberto, ele pode perder o emprego. Em que ele está pensando? Ele está pensando no bem-estar da família. É fácil julgarmos hoje, aqui em sala de aula. Mas e no dia a dia? Se fosse você, o que você faria? Segunda situação. A estabilidade do serviço público ou a construção mais rápida de uma carreira no setor privado? Bom, o setor público daria o quê? Daria a ele uma certa estabilidade. No setor privado, o que aconteceria? Uma escalada. Então, eu posso ficar na dúvida. O que eu faço? Bom, setor público, eu vou ficar mais tranquilo, já passei, tá? Então é mar e sombra, mar, né, e sombra. Agora, se eu quiser com um setor privado, é competição, é briga. Ele pode considerar o seguinte: se o setor público for só mais uma etapa da carreira dele, olha, nessa terceira opção é o que acontece com você hoje em sala de aula. Você, se for convidado para um processo seletivo, for aprovado, o que você faz? Deixa a empresa que você está hoje para ganhar 3, 4 vezes mais com todas as garantias, ou você fica na empresa que você está? Olha, se você considerar que o emprego público vai ser mais uma empresa por onde você passou, não é antiético você ficar quietinho. Entra, fica os 6 meses, quando acontecer a chamada, olha gente, estou indo nessa. Por que isso? Porque ele vai passar pela empresa privada e pela empresa pública da mesma forma. Agora, quando ele tem certeza que o emprego público é tudo que ele quer, que não importa o que aconteça no setor privado, é isso que ele deseja, bom, e ele não fala nada do processo seletivo, ele está sendo antiético. Porque ele não tem vínculo nenhum com aquela empresa naquele momento. Ele somente quer o quê? Passar um tempo ali e dali acabou. Então, neste momento, a saída para ele é fazer o seguinte: olha, fui aprovado no processo seletivo, mas só serei chamado possivelmente em 6 meses. Nessa última situação, ele teria que colocar essa informação sim, senão ele estaria sendo antiético. Uma outra situação em que organização e indivíduo ficam em confronto. Trabalho em uma empresa sem ética, mas não sei se devo sair. No caso, o Guilherme, que é esse nosso personagem que está aqui, ele está diante de uma seguinte dúvida entre aceitar o que um anjo fala ou a representação aqui da imagem de um diabinho fala. Ele trabalha numa empresa que não tem a conduta ética. O que ele faz? Ele sai dessa empresa, denuncia ou sai quieto, ou ele fica lá? No caso, ele pensa o seguinte: eu não tenho mais condições de mudar de emprego pela minha faixa etária, porque o mercado está muito competitivo e eu não sei se eu terei novas vagas no mercado. Se isso não acontecer, o que eu farei? Se eu não conseguir um outro emprego, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que pagar a faculdade dos meus filhos, tenho que pagar as despesas de casa. Então, o que eu faço? Eu fico na empresa antiética. No futuro, ele chega para o filho e fala: filho, não trabalhe na mesma empresa que eu, porque ela não é ética. Mas o filho vai perguntar para ele: pai, olha o exemplo. Pai, mas você sempre trabalhou lá. Por que eu não devo trabalhar lá? Porque ela é antiética. Mas você trabalhou lá. Eu trabalhei lá, foi para pagar os seus estudos e as despesas da casa. Um erro não justifica as necessidades de um acerto. Errei porque eu tinha que pagar a conta? Não. Você tem a opção de abrir o jogo com a sua família, contar a eles a real situação e aí sim abandonar o emprego, partir para um outro plano, partir para uma outra atividade. Porque aí você deu o exemplo novamente para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família. E quando você dá o exemplo, lembrando, educa muito mais do que o conselho. Vai valer muito mais a referência do que você faz, do que você diz para as pessoas não fazerem. Ok? E já na última situação, nós temos o que acontece com a maioria das pessoas hoje no mercado profissional. Um colaborador que fez carreira nessa empresa, o que aconteceu? 8 anos depois de começar a vida dele nessa corporação, ele é convidado a ir para uma empresa do mesmo segmento. Até aí tudo bem. Só que ele leva em consideração o seguinte: quando ele entrou nessa empresa aqui, na empresa A,
ele entrou como office boy, ou jovem aprendiz, ou mirim, enfim. Ele entrou aqui na base do processo da construção de uma carreira. A empresa ofereceu para ele cursos, treinamentos, viagens, ofereceu equipamentos melhores para que ele pudesse trabalhar. Ele fez algo mais, lembram lá do quarto slide? Ele fez algo mais do que a empresa esperava. E qual é a determinação dele? Bom, uma carreira vencedora. Chegou o momento dele vencer um pouco mais. Chegou o momento do quê? De um novo desafio. E aí, o que ele leva em consideração? A empresa que pagou pelos estudos dele, pela carreira dele, pela certificação dele, ou a empresa que está oferecendo um bônus a mais para que ele se transfira? Nessa situação, é claro, ficaríamos em dúvida. Mas vamos levar em conta o seguinte: a empresa investiu no nosso amigo aqui pelo seguinte: ele tem retorno. Investiu nele porque ele retornou para a empresa. É igual jogador de futebol. Se ele trouxe algum retorno em termos de gols, resultados e títulos, é um jogador que vai ser o quê? Muito valorizado. Um técnico também acontece a mesma coisa. Agora, se o revés acontece, não trouxe título, não trouxe resultado, não trouxe vitórias, o que acontece? Tchau, tchau. A mesma coisa acontece no mercado profissional. Se você não for produtivo, se eu não for produtivo, se os professores não forem produtivos, se nós não tivermos um retorno para quem espera de nós, o vínculo se encerra. E aqui houve uma troca. Então, a empresa investiu nesse colaborador, por quê? Porque ele trouxe resultados. Então, recebi uma proposta, mas não sei se deve deixar a empresa que me ensinou tudo. Deve sim. Porque ciclos se renovam diariamente. Nós estamos hoje em uma determinada empresa. Movidos a quê? Movidos a desafio. Nós somos movidos por desafios. E aí a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: não importa o tamanho do desafio, aceita, vá em frente, trabalhe. Nós somos um povo brasileiro que temos uma característica muito forte. Nós deixamos a nossa marca por onde nós passamos, pela qualidade do nosso trabalho, pela garra do nosso serviço. E essa é a mensagem que eu deixo para você quando nós falamos de ética e comportamento organizacional. Tenha ética nas suas ações, porque você vai ser transparente sempre, principalmente com você. Você vai ser muito mais feliz com as suas atitudes do que com a sua conduta incorreta. Então, faça o melhor que você possa fazer em todos os seus dias, em todos os aspectos. Seja na família, seja no trabalho, seja com você. Ame mais, viva mais e fique em paz. Tchau, tchau, um grande abraço e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até mais.